Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em João, capítulo 12, versículo 42, que diz assim: Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Crer no Senhor Jesus e não confessar não adianta nada. Porque aqui um dos principais da sinagoga que creu em Jesus era Jairo, porque Jesus ele ressuscitou a filha de Jairo. Um outro que era um dos principais da sinagoga era Nicodemos, que também não confessou Jesus publicamente, porque não queria perder o seu posto, porque amava mais a glória dos homens. Nicodemos foi ter com Jesus à noite para que ninguém o reconhecesse. Quantas pessoas creem em Jesus somente no coração, mas não confessa com a sua boca? A palavra diz que aquele que crê com o coração e que com a sua boca confessar, esse será salvo. Será que você tem se importado em agradar mais aos homens do que ao Senhor? Será que você tem se importado mais com a posição que você ocupa no seu trabalho? Será que você tem somente crido no Senhor com o coração, mas ainda não confessou com a sua boca? Porque confessar Jesus é declarar às pessoas que Ele é o seu Senhor. E aqueles que não confessam o Senhor, Jesus, com a boca, mas crê no coração, vai se juntar junto com os demais que diz que tem Jesus, que crê em Deus, assim como aconteceu lá na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor queria que todos dobrassem os joelhos diante da estátua. E nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram. Daniel também não se dobrou. Mas os demais se dobraram diante da estátua. Diante de quem você tem se dobrado? Diante de quem você tem curvado o seu coração? Dizer que crê em Jesus com o coração, mas não confessar, é ter o coração curvado diante de muitas coisas, de muitos deuses. Esperar receber glória de homens. Sendo que a glória é somente a Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Jairo, ele provou do poder de Deus dentro do seu lar, quando ele foi ter com Jesus e pediu para que Jesus curasse a sua filha. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. E mesmo assim, Jairo não confessou ao Senhor publicamente. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus pelo milagre que ele realizou dentro da sua casa, diante dos seus próprios olhos, mas ele não confessou ao Senhor, por causa do medo de perder a posição. Será que você ainda não confessou o Senhor Jesus porque tem medo de perder amigos? Será que você não confessou ainda o Senhor Jesus porque você tem medo de perder uma posição no seu trabalho? Será que você ainda não confessou Jesus porque você tem medo da rejeição das pessoas, da crítica das pessoas? Porque você quer os aplausos? Pense nisso. Você não pode continuar desse jeito, crendo que Jesus é o Filho de Deus, mas não o confessando publicamente. Será que nós temos feito isso de alguma forma? Negligenciando a nossa fé? Será que nós temos feito esse ato? Nós estamos crendo, não, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele foi crucificado para que hoje eu tivesse reconciliação com Deus. Então por que você não confessa publicamente? Por que você não assume a sua fé no Senhor Jesus? Por que você não assume o senhorio dele sobre a sua vida? Nós precisamos proclamar ao Senhor. Não adianta crer no coração e não confessar com a boca.
porque senão nós vamos estar se juntando aos demais, que diz que tem Deus, que crê em Jesus, mas não o confessa. E a palavra fala que aquele que não confessar o Senhor, não o reconhecer diante dos homens, negar ele diante dos homens, o Pai o negará. É muito sério isso. Então, que nós não fiquemos somente, assim como Jairo, Nicodemos e muitas outras pessoas na atualidade, por causa de posições sociais, por causa de posições no trabalho, por causa de medo de perder recursos, medo de perder aplauso de homens, estão negando Jesus. Estão crendo no coração, mas não estão confessando com a boca. Pense nisso. Você precisa crer com o coração e com a sua boca confessar que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador e que Ele mudou a sua história. Imagina se Jairo tivesse confessado o Senhor, dizendo: foi Ele que ressuscitou a minha filha, foi Ele que operou o milagre, Ele é o Cristo a qual nós estávamos aguardando. Imagina a revolução, o impacto que iria ter no corações das pessoas, Jairo reconhecendo Jesus como seu Senhor. Pense nisso.